Você consegue imaginar Saturno sem o seu sistema de anéis? Exatamente, tente imaginar como seria aquele planeta se não houvesse esse tipo de coisa em sua órbita. Bom, certamente ficaria um planeta gasoso sem identidade alguma. De fato, por mais que o planeta propriamente dito tenha uma atmosfera incrível, um dos pontos que mais torna Saturno tão encantador ao observarmos é sua estrutura de gelo e rocha que cerca o planeta. Agora, os astrônomos fizeram simulações e descobriram algo realmente assustador. Essas estruturas estão desaparecendo cada vez mais. No vídeo de hoje vamos entender como e por que Saturno está perdendo os seus anéis. Quando Saturno foi visto pela primeira vez através de um telescópio, Galileu Galilei desenhou uma espécie de arco ao redor de Saturno. Esse arco, quando visto através de sua pequena luneta, era diferente de tudo que era visto em direção ao espaço até então. Depois veio a evolução desses equipamentos e podemos ver ainda mais de perto do que se tratava as estruturas. Simplesmente um amontoado de gelo e poeira que criava aquele disco estranho que cercava o planeta principal. Na realidade, não sabemos exatamente como essas estruturas surgiram até hoje, tampouco se existe somente uma causa por trás. Afinal, os anéis estão longe de ser apenas uma coisa, mas os astrônomos já descobriram pelo menos 5 sistemas principais, que podem ser então subdivididos em outros sistemas menores. Dessa forma, é um erro achar que o sistema completo é único e conectado, mas o que acontece mesmo é que temos outros anéis por ali que são alimentados com o tempo por alguns satélites naturais do planeta. Alguns deles modificam até a forma como esses anéis aparecem. Ao longo das órbitas que a sonda Cassini fez durante sua estadia em Saturno, ela conseguiu estudar individualmente cada sistema, que são divididos pelas letras D, C, B, A e F, mas se juntarmos todos eles, temos então uma largura média de 60.000 km desde o anel mais interno até aquele mais externo. A composição geral dessas estruturas não tem muito mistério, quando medições mostraram que as partículas ali presentes são quase 99% todas de gelo de água e alguns traços de outros minerais. Para completar as características que ninguém imagina dos anéis, tais estruturas também são extremamente finas, e quando a sonda Cassini olhou de outro ângulo, elas quase desaparecem de tão finas que são. Nas partes mais densas, os anéis possuem pouco mais de 1 km de espessura, mas em outros lugares chega no máximo 100 metros. De qualquer forma, os anéis de Saturno são incríveis e tornam esse gigante gasoso único. Caso contrário, seria só uma bola de gás amarelada. Os anéis fazem toda a diferença. Já registramos muito eles aqui da Terra, mas quando a Cassini chegou lá perto, atravessou esse grande amontoado de partículas de gelo. A sonda então conseguiu obter uma das visões que nenhum telescópio ou sonda jamais teria conseguido na história, e tenho certeza que tais imagens tirariam o fôlego de Galileu Galilei. Mas depois de tanto observar os anéis e até enviar uma sonda espacial até lá, como sabemos como eles chegaram até hoje nesse nível que estão? Bom, a verdade é que até hoje ninguém sabe exatamente como elas surgiram, mas os astrônomos possuem hipóteses bem interessantes. A primeira ideia que explica isso, e até a mais aceita, são questões ligadas às forças de maré do planeta e um antigo satélite natural que existia por ali. Na física, o chamado limite de Rush explica a distância mínima do centro do planeta que um outro satélite natural pode chegar sem se tornar instável e literalmente se romper pela força de maré. Sim, é possível despedaçar uma lua se ela se aproximar demais de seu planeta. Então é muito provável que isso tenha acontecido com alguma antiga lua de Saturno, onde ela se aproximou demais e a intensa gravidade do planeta esticou o corpo celeste, o quebrando em verdadeiros pedacinhos que foram agrupados no sistema de anéis que temos hoje. Porém, talvez o despedaçamento de uma lua não seja tão suficiente para criar todos os anéis, e alguns deles são abastecidos e criados quando o material gelado jorra de algumas luas, como Encélado, que suspeita-se que tem até um oceano de água líquida no subsolo. A grande questão é que dados levantados pela missão Voyager décadas atrás
dizem algo que assustou todo mundo. Provavelmente Saturno está perdendo cada vez mais seus anéis e eles desaparecerão completamente em algum momento. A perda de material é tão considerável que a NASA estima que daria para encher uma piscina olímpica a cada meia hora, já que o material dos anéis é feito praticamente de água na forma de gelo. Os astrônomos chamaram um fenômeno estranho de chuva de anéis, e realmente pode parecer muito semelhante a como acontece uma chuva de meteoros aqui na Terra, mas com efeitos relacionados bem mais complexos. Usando dados da ionosfera de Saturno obtidos pelas sondas Voyager, além de um levantamento da densidade de alguns anéis, a conclusão foi a seguinte: a radiação cósmica proveniente do Sol está perturbando pedaços pequenos de matéria que formam os anéis, causando uma eletrificação das partículas. Em outras palavras, essas partículas minúsculas podem ser carregadas eletricamente pela luz ultravioleta do Sol, ou por nuvens de plasma que emanam do bombardeio de micrometeoroides nos anéis. Esse ganho de carga por parte das partículas de gelo pode sofrer influência das linhas do campo magnético de Saturno, e então elas começam a espiralar por esses caminhos invisíveis que formam o campo magnético do planeta. Quando as partículas chegam muito perto do topo da atmosfera de Saturno, a gravidade as atrai e as vaporizam nas nuvens do planeta como uma chuva de meteoros. Uma vez acontecendo isso, as partículas vaporizam a água que pode reagir quimicamente com a ionosfera de Saturno, e isso podemos averiguar usando poderosos telescópios aqui na Terra. Mas aqui entra tanto material na atmosfera a todo instante que não vai levar mais do que 300 milhões de anos para que todos os anéis sejam completamente vaporizados. Então relaxa, não será na nossa geração e nem nas próximas que os anéis vão desaparecer, mas uma coisa podemos ter certeza: eles estão ficando cada vez mais fracos a cada momento que passa, apesar de ainda termos muito tempo até o desaparecimento completo. De qualquer forma, é inegável que todo o processo é impressionante. O mesmo estudo ainda estimou a idade para os anéis, algo entre 10 até 100 milhões de anos, indicando que são incrivelmente jovens na escala cosmológica de tempo. Isso quer dizer também que os anéis poderiam sequer existir quando os dinossauros estavam caminhando na superfície da Terra. A ordem estabelecida para o desaparecimento dos anéis segue a partir das estruturas mais internas em 100 milhões de anos, até que os anéis mais externos também desapareçam quando bater os 300 milhões de anos aproximadamente. Bom, um dia Saturno vai perder a sua principal característica, mas a parte boa é que isso ainda vai demorar muito tempo. Mas e aí, você concorda que realmente Saturno perde a sua identidade sem os anéis? Deixa aí nos comentários. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!